Graça e paz, pessoal, bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz com Cristo, a salvação para a vida eterna, que há somente nele? Que bom, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Em média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui. Durante o vídeo, curte, comenta e compartilha o final. Amém? Que bom. Hoje nós estamos no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 13, versículo 24. Essa é uma sequência de parábolas que nós estamos, que a gente aprende sempre muito com as parábolas do Senhor, amém? Hoje a parábola do joio. Então Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém. Amém. Lendo isso daqui cabe muito para os dias de hoje, né? Muitas vezes a gente já quer tirar o joio antes do meio do trigo. E quando vai tirar o joio, acaba se perdendo tanto de trigo quando quer tirar o joio antes da hora. E é bom entender um pouco sobre joio e sobre trigo, sobre a planta, para a gente poder identificar. Não sei se você já teve oportunidade, mas o trigo e o joio, eles são idênticos por fora, eles são muito, muito parecidos. Idênticos não, mas muito, muito parecidos. Mesmo formato, mesma estrutura, mesma cor, né? Mesma tonalidade. E eles crescendo junto, você não vê a diferença até que seja a hora da colheita. Qual que é a diferença? A diferença é que o joio, ele não tem frutos, né? Ele não tem sementes, ele não presta para nada, tanto que você, quando pega a colheita, você esfarela ele na mão assim. O trigo fica com as sementes aqui, né? O fruto, e o joio só palha. Então, quando eles crescem, o trigo, ele se curva, ele fica curvo para a hora da colheita, e o joio continua reto, continua orgulhoso para cima, né? E o trigo sempre se curva. Então, essa é a diferença. O trigo, o joio, ele está ali por ele mesmo. O joio está no meio do trigo. Parece que ele é trigo, mas ele está ali por ele mesmo. Ele não se curva ao Senhor, ele não se rende, ele não gera frutos. Às vezes ele vai parecer, mas não gera. Na hora da colheita mesmo, você vai ver que ele não tem frutos, porque ele cresceu como trigo, ele estava no meio do trigo, ele se desenvolveu como trigo, mas na hora da colheita ele vai ser palha e ser queimado. Diferente do trigo, o trigo ele gerou frutos, ele serviu ao Senhor, né? Ele se curvou até o dia da colheita, até o dia que Jesus virá e vai falar assim: você cresceu como trigo, você fez isso no meio do trigo, mas você não era trigo, eu não te conheço. Pegou a referência? Então, sempre vai ter joio no meio do trigo, sempre vai ter aqueles que parecem ser de Deus, estar servindo a Deus, mas na verdade eles são joio no meio do trigo. Eles estão ali por eles mesmos. Por isso que nós temos que pedir o dom de discernimento de espíritos para o Senhor. Isso nos ajuda a ver, mas
Não somos nós a todo momento. Lógico que tem os momentos que nós temos que combater o joio, mas eles pensam que eles subirão como trigo, que eles serão colhidos como trigo e que eles vão serem colhidos ali, né? Serem vendidos como trigo junto para o agricultor. O Senhor vai colhê-los junto com o trigo. Não. O Senhor, Ele discerne muito bem, Ele sabe discernir, né? O verdadeiro agricultor ali, semeador, sabe quais sementes são a deles e não a semente colocada pelo inimigo ali, como diz o texto. Então, a gente vem se preocupar mais com o trigo do que o joio. O joio vai estar no meio do trigo, mas nós temos que nos preocupar com o trigo e ver se realmente aquele trigo está crescendo saudável ali, se toda a plantação está crescendo saudável e se no momento certo ela está se curvando. E é legal o trigo se durante o crescimento, né, da plantação de trigo, você pode passar com ele, com o carro por cima dele, tudo, né? E ele vai amassar, ele vai deitar, vai formar aquele caminho por onde você anda, mas ele não vai se quebrar, logo ele volta. Agora, se você quebrar o trigo, aí ele morre, aí não tem mais jeito. Agora ele pode se curvar, se deitar, ser amassado, mas ele volta. Então nós teremos muitas vezes que ser muito resilientes, como trigos plantados pelo Senhor durante a vida. Nós passaremos por dificuldades e Ele permite para que nós sejamos forjados, para que nós fiquemos mais fortalecidos nele, mais fortes com Ele, porque é Ele que nos fortalece para que tudo nós possamos suportar, conforme Filipenses diz ali. E nós teremos que ter essa resiliência. Parece que nós vamos morrer, que nós seremos quebrados, mas logo nós estaremos de volta. Então, o processo muitas vezes é dificultoso, é dolorido ser amassado, ser jogado para o chão ali como trigo, mas o Senhor, Ele nos fortalece para suportar tudo isso. Não há nenhuma provação, nenhuma tentação que nós não podemos não suportar estando com Ele. Ele sempre vai nos permitir, né? Muitas pessoas dizem, como paciência, ser paciente como Jó. Jó não foi paciente. Jó foi obediente, ele tinha fé. Nós temos que ter a porção de fé, como de Jó, saber que tudo aquilo que está acontecendo conosco, nosso Deus continua sendo Deus, o meu Senhor continua sendo Senhor, porque Jó era um homem justo, como diz a palavra, e temente ao Senhor. E o Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo quanto ele tinha, só não podia perder a sua vida. Por isso que ele e sua esposa permanecem, porque desde que nós somos uma só carne, nós somos uma vida só em Cristo, um cordão de 3 partes, né, quando casados. Então, por isso que ele perde todos os seus bens. A primeira coisa que Satanás toca são os seus bois, era aquilo que ele prestava culto ao Senhor, aquilo que ele adorava ao Senhor, queimando seus bois, e aí perde todos seus filhos, perde todos seus bens, e ele não se entrega. Ele continua adorando o Senhor. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus permitiu que eu passasse por tudo isso. Então Ele continua sendo meu Senhor, Ele continua sendo meu Deus, eu continuo o amando, independente da circunstância, independente do que acontece, independente de que forma eu estou sendo amassado, eu continuo confiando e servindo ao meu Senhor, crendo que Ele é Deus. Então é essa porção de fé que nós precisamos ter a fé como Jó e um amor a Deus acima de todas as coisas. Amém? Então,
com essa injeção de bom ânimo, sabendo que qualquer tribulação que nós venhamos a passar, nós já ganhamos com Cristo. Cristo já conquistou por nós. Amém, porque com Ele nós somos mais que vencedores. Ele nos fortalece para que tudo nós possamos suportar. E que Deus te abençoe nesse dia. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Continue sendo trigo e até amanhã.